Bom, pessoal, vamos fazer mais uma questão de matemática envolvendo lei dos senos. Uma questão contextualizada. Olha só. João está construindo um muro em seu terreno do ponto B ao ponto C, conforme figura abaixo. Ao chegar na loja de materiais de construção, ele percebe que falta saber o lado X para calcular a quantidade de tijolos suficientes para levantar 10 fileira de tijolos ou pedras. Sabendo que cada metro são necessários 4 tijolos, podemos afirmar que João precisará comprar para fazer o muro do ponto B ao ponto C cerca de... Ele dá o valor do seno de 120, que é 180 menos 120, raiz de 6, raiz quadrada de 6, igual aproximadamente 244. Isso aqui é a lei dos senos. Pronto. Olha só, a figura está aqui, ó, os ângulos, o ângulo A, no ângulo A, está aqui, ó, 120 graus, ângulo B 45, e ele quer saber isso aqui, ó, esse ladinho aqui, ó. O lado BC, esse lado aqui, ó, BC, ele já tem esse lado AC, né, que vale 100, quer saber esse lado aqui, e é este lado, olha só, se ligar, pessoal, ponto B ao ponto C, ele não quer saber de cercar todo não, cuidado que tem muitas questões que você pensa que é só um pedaço e é tudo, aqui não, já diz logo, eu quero saber do ponto B ao ponto C, então vamos lá, primeira coisa que nós temos que fazer, o seguinte... Nós temos que o seno de 120, pessoal, lembrando trigonometria, tá, pessoal? Relações trigonométricas. Então é o seguinte, seno de 120 está no segundo quadrante. Vamos fazer aqui, solução. Vamos imaginar aqui, pessoal, que seja, né? Aqui é primeiro quadrante, todo mundo sabe. Segundo quadrante. Terceiro quadrante, quarto quadrante, é tudo sentido anti-horário, tá, pessoal? Trigonometria, sentido anti-horário. Então, o seno, pessoal, é no eixo do Y, né? E se fosse cosseno, no eixo do X. Eu estou trabalhando com o eixo do Y. Então, tudo que está aqui para cima, olha para cá. Daqui para cima, tudo isso aqui, positivo. Se fosse para baixo, negativo. Então, primeiro e segundo quadrante, positivo. Tudo bem. Seno de 120 é aproximadamente aqui, ó. Vamos dizer que fique mais ou menos aqui, certo? Então, ficaria isso aqui, essa distância daqui para cá. Só que existe uma maneira de se reduzir ao primeiro quadrante. Ou seja, como é que eu faço? Se eu estiver no primeiro quadrante, o valor é o valor que tiver lá, x, né? O valor de x. Se eu estiver no segundo quadrante, seria 180 graus menos x, o valor que der apresentado lá. Se eu estiver no terceiro quadrante, seria x menos 180 graus, e no quarto quadrante seria 360 graus menos x. Então, observando aqui o seguinte, se tivermos no primeiro quadrante, é o valor que tiver lá. Segundo quadrante, você vai pegar o valor que ele vai estar entre 180 e 90, né? Vai ter 180 menos esse valor, e você acha o valor correspondente. Do mesmo jeito, terceiro quadrante, x menos 180, e no quarto, 360 menos x. No caso aqui da gente, é o que está no segundo quadrante. Então, ele já dá lá o valor, 180 menos 120. Seno de 120, foi dado lá. É o que? A mesma coisa que seno de 180 graus menos os 120 graus. Quem é 180 menos 120? Seno de 60 graus. Ora, quem é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Positivo, por quê? Porque no segundo quadrante o seno é positivo. Pronto. Então nós temos seno de 45 vale seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2, né? Tem até uma tabelinha, e seno de 60 graus, que é o correspondente ao 120, raiz de 3 sobre 2.
Pronto, nós temos os dois senos. Nós temos este lado aqui, ó, observando a figura. Então fica como, pessoal? De acordo com o que diz essa lei dos senos, é o quê? O ladinho A, imaginemos que seja esse lado aqui, ó, A, esse lado X, sobre o seno de A, tá aqui. E o outro lado, B, no caso, esse lado aqui, 100, a medida, dividido pelo ângulo, seno de B, 45. Então, vamos montar essa questão agora. Como? Olha, nós temos A, tá aqui o A, ó. Este lado aqui, X eu não sei quem é, então coloca lá, X sobre o seno de 120 graus, ó, seno de 120 graus. Eu vou colocar aqui, depois eu reescrevo. É igual, B é quem? O lado, primeiro você coloca o lado em cima, ó, 100 metros, sobre B, seno de 45 graus, seno de 45 graus, pronto. Então fica o quê? Lado sobre o ângulo oposto, lado sobre o ângulo oposto. Lembrando, sempre você vai pegar este lado e o oposto é o ângulo. E este lado, o que for oposto, vai ser o ângulo, tá lá. Não, triângulo, tá certo? Então, vamos fazer o quê? Seno de 120 é a mesma coisa que eu vou reescrever isso aqui, ó. Seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60. Seno de 60 graus, que eu já sei, igual 100 sobre o seno de 45 graus. Ficou fácil agora, porque eu vou substituir, ó, seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, seno de 45 vou substituir vale raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar assim, ó, x sobre seno de 60 raiz de 3 sobre 2, deixa assim. Essa raiz vai embora, vamos ter calma que ela vai sumir. Embaixo, e aqui do outro lado, 100 sobre seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Olha só o seguinte, pessoal. Multiplicando cruzado, você já sabe que isso aqui vai vir para cá, correto? Vai subir para cá, some. Ele fica raiz de 3, e esse aqui também vai subir para cá, né? Um sobe para lá, outro sobe para cá, vai ficar raiz de 2 sobre x, 2 vezes x, vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 100, certo? Posso simplificar aqui. Posso simplificar isso com isso, vai ficar 50. Então, fica aqui. Fica raiz de 2 sobre 2, x igual a raiz de 3 vezes 50. Olha só, pessoal. Está multiplicando aqui, eu poderia ter deixado lá embaixo, mas eu fiz aqui pausadamente. Vou colocar isso aqui, ó, conduzindo isso aqui de novo para ficar denominador. Fica x é igual a raiz de 3 vezes 50 sobre raiz de 2 sobre 2. E tem a propriedade que você pode fazer, ó, fração de fração, você repete a primeira de cima e inverte a segunda. Vai ficar x igual a raiz de 3 vezes 50 vezes, eu vou inverter, vai ficar 2 sobre raiz de 2, certo? 2 vezes 50 vai dar 100. Então, aqui vai ficar x igual a raiz de 3 vezes 100 sobre raiz de 2. Olha só. Vou reescrever para ficar como manda a matemática. 100 vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Observe o seguinte. Temos uma raiz embaixo, então vamos racionalizar. Como é que eu racionalizo? Eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo de novo, tá, pessoal? Como se eu estivesse multiplicando, porque este dividido por este dá 1. Então, este multiplicado por tudo e este multiplicado por tudo. Então, vai ficar x igual a 100 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, vou dar 3 vezes 2, vai ficar lá dentro da raiz, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, vai ficar 2 vezes 2, vai dar 4. Né? Já sabemos, vamos fazer aqui agora, subindo, fazer aqui que dá certo aqui. Então fica, olha só, x é igual a 100 vezes raiz de 6 sobre raiz de 4. X é quem? 100 vezes raiz de 6 sobre raiz de 4, não é 2? Dá 2. Eu posso simplificar isso aqui, com esse fica 50, vai ficar 50. X é 50, raiz de 6.
olha só, pessoal, o seguinte. Ele diz que raiz de 6 é 244 aproximadamente. Então, eu vou multiplicar. X vai ser igual a 50 vezes 2,44 aproximadamente. Lembrando, pessoal, são valores aproximados. 2,44 vezes 50. 2,44 vezes 50. Vamos fazer o cálculo aqui. Vai ficar 0, 0, 0. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 4 dá 20, mais 2, 22, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12. Então vai ficar 0, 0, 2, 2, 1. Ah, aqui tem duas casas decimais, ó, duas casas. Então, eu ando duas casas decimais para cá, vai ficar x é igual a aproximadamente, porque a gente fez aproximado, né? A 122 metros. Que legal. Encontramos a distância de x. Agora, ele não perde isso. Ele pede quantos tijolos eu vou utilizar. Sabendo que cada metro utiliza-se 4. E lembrando que são 10 fiadas. Ó. 10 fiadas. Olha só. Vamos prestar atenção aqui. Ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Mas imaginemos o seguinte. Cada fiada dessa dá 1 metro, certo? E tem que ter 10 fiadas dessa aqui. Lá em cima. É um murão grande. Certo? Então, vai ficar como? Primeira coisa. Se 1 metro eu utilizo 4 tijolos, 122 metros eu vou utilizar x tijolos. Eu vou botar y, tá? Para mudar aqui, para não ficar igual a x, então confunde tudo. Então fica y é igual a 122 vezes 4, que vai dar o valor de 488 tijolos. Cada fiada. Como são 10 fiadas, de tijolos, um abaixo do outro, né, em cima do outro, então fica o quê? 488 vezes 10, que vai dar 4.880, letra, olha só a letra C, C de construção, letra C. Bons estudos.